Olá, muito boa tarde a você. Chegamos, seja bem-vinda, seja muito bem-vindo. Está no ar o Pauta Aberta desta terça-feira, dia 21 de novembro de 2023. Esse é seu noticiário da tarde aqui na TV Evangelizar. A você de todo o país que está sempre com a gente, muito obrigado pelo carinho da sua companhia. E vamos juntos, então, a partir de agora com os nossos destaques do jornal de hoje. A chuva que castiga o sul do país deixa cidades alagadas, prejuízos e pelo menos 7 mortos nos estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. No interior de Minas, o INMET registrou a temperatura mais alta do país, quase 45 graus. Quer saber aonde? É uma pequena cidade do Vale do Jequitinhonha. E com tanto calor, as vendas de ventiladores e de aparelhos de ar-condicionado dispararam de norte a sul do Brasil. Só nas últimas semanas, o aumento na procura chegou a 9.300%. A guerra entre Israel e o Hamas, lideranças dos dois lados deste conflito já sinalizam que um período de trégua está mais perto de virar realidade. E a expectativa pela libertação de reféns israelenses está neste cenário, e também aumenta. A tecnologia que vem para mudar vidas. Pastoral da Criança lança aplicativo repleto de informações, principalmente aos pais de famílias de baixa renda, para que todos possamos estar mais atentos, saber sobre como prevenir durante a gestação e mais tarde sobre como cuidar melhor de nossos bebês prematuros. Fique ligadinho com a gente, o Pauta Aberta começou. As chuvas fortes que voltaram a cair no sul do país desde o fim da semana passada levam transtornos e prejuízos a diversas cidades. No Rio Grande do Sul, 158 municípios foram atingidos. Com isso, 17 mil pessoas foram obrigadas a deixar as casas onde moram. No total, de acordo com a apuração feita pela Defesa Civil, são 13.364 desalojados e outras 3.737 pessoas desabrigadas. Na capital Porto Alegre, a cheia do Guaíba, que está a mais de 3 metros acima do nível normal, 3 metros e 19 centímetros mais precisamente, já é uma das maiores da história. As águas transbordaram pelas ruas próximas, causando transtornos em toda a região Beira-Rio. Na região das ilhas, na capital, casas foram invadidas pela água. Pedaços de casas eram vistos arrastados. O Exército entrou em ação para fazer parte dos resgates. Pelo menos 4 pessoas morreram nos últimos dias, em consequência também de tanta chuva. Com tanta água em Porto Alegre, em menos de 2 meses, a marca histórica registrada há mais de 80 anos, em 1941, mais uma vez foi superada. A Prefeitura da capital gaúcha determinou inclusive o fechamento das comportas para garantir o funcionamento do sistema de proteção contra enchentes. Desde o último domingo, um ginásio do Departamento Municipal de Habitação foi aberto para receber as famílias atingidas. A alta do rio Taquari deixou tudo alagado mais uma vez no município de Mussum, onde moradores ainda tentam se reestruturar após as chuvas fortes de setembro. Eldorado do Sul e São Sebastião do Caí também foram cidades que ficaram parcialmente alagadas com as últimas chuvas que atingiram o estado. E tem sido difícil e alagado nos últimos dias. Infelizmente, a previsão não é animadora para as próximas horas. Indica fortes chuvas para as regiões de fronteira oeste e também noroeste do Rio Grande do Sul. No sul, a chuvarada pode começar já agora à tarde. Para Porto Alegre, hoje a máxima pode chegar a 33 graus. No entanto, para amanhã, mais água vem para a preocupação dos gaúchos. Os meteorologistas já indicam que os acumulados podem atingir 70 milímetros em municípios do norte, noroeste e sul do estado e 60 milímetros na região conhecida como Campanha. E há chances também de chuva forte em regiões de serra. Infelizmente, previsões nada animadoras aí para várias regiões do estado do Rio Grande do Sul. No estado vizinho, em Santa Catarina, pelo menos 3 pessoas morreram nos últimos dias, também em consequência das chuvas. Os socorristas seguem à procura de uma pessoa que está desaparecida. No total, já são 6 mil desabrigados no estado. Pelo menos 71 municípios de Santa Catarina foram duramente atingidos nos últimos dias pelas chuvas fortes e já decretaram situação de emergência. E é um país de extremos, No interior de Minas, uma cidade, Araçuaí,
bateu recorde de temperatura. Por lá, os termômetros atingiram 44,8 graus. Vou repetir, 44,8 graus. O município, que fica no Vale do Jequitinhonha, registrou o dia mais quente dos últimos 18 anos no país. Calor de rachar. O município de Araçuaí, em Minas Gerais, que fica a 678 quilômetros de Belo Horizonte, foi considerado o mais quente no histórico de medições do país, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET. A cidade, com pouco mais de 34 mil habitantes, alcançou no domingo a temperatura de 44,8 graus. O recorde anterior aconteceu no dia 21 de novembro de 2005, em Bom Jesus, que fica a 632 quilômetros ao sul de Teresina, no Piauí, quando a máxima registrada foi de 44,7 graus. Essa foi a 8ª onda de calor registrada no Brasil este ano. O fenômeno estava em atuação desde o dia 8 de novembro e acabou no fim de semana. As maiores temperaturas registradas no Brasil nesta última onda de calor foram Araçuaí, em Minas Gerais, 44,8 graus no dia 19 de novembro. São Romão, também em Minas, 43,4 graus no dia 15 de novembro. Porto Murtinho, no Mato Grosso do Sul, 43,4 graus também, mas foi no dia 16 de novembro. E Corumbá, no Mato Grosso do Sul, 43,4 graus no dia 14 de novembro. A partir de amanhã, quarta-feira, as temperaturas voltam a subir em todo o país. No sul, a previsão é de que as regiões do interior gaúcho e catarinense tenham a influência de uma massa de ar seco e o tempo fique firme após dias de chuva, enchentes e muitos estragos. Mas acontece uma virada no tempo nesta terça-feira por causa de ventos saídos da Argentina, que trazem nuvens carregadas ao Paraná, Santa Catarina e parte do Rio Grande do Sul. As regiões das serras gaúcha e catarinense devem ter acumulados de chuva de 100 milímetros e o norte de Santa Catarina pode chegar a 150 milímetros até quinta-feira, quando as temperaturas voltam a cair. Já no sudeste e em parte do centro-oeste, chuvas muito fortes em pontos isolados e ventanias. Partes do norte e do nordeste do Brasil podem ter chuvas esporádicas provocadas pelo calor e pela umidade. De acordo com o INMET, as temperaturas vão continuar quentes, principalmente na região da Amazônia e no interior nordestino, com tendência de estabilidade na maioria das cidades do litoral nordestino, com máximas acima de 30 graus. E este calorão dos últimos dias tem feito crescer a venda de ventiladores e de aparelhos de ar-condicionado. Só na última semana as vendas dispararam 9.300%. A terceira onda de calor no país, registrada de 8 a 15 de novembro, fez disparar as vendas de aparelhos que ajudam a diminuir a sensação térmica de calor extremo. Para garantir aquela temperatura mais amena, o brasileiro, que geralmente está com o orçamento apertado, está numa verdadeira corrida pela compra de aparelhos usados de ar-condicionado, que é líder no ranking dos mais procurados. As vendas aumentaram 1.630% quando comparado com a semana anterior, que é de 31 de outubro a 7 de novembro. Os queridinhos em vendas são os ventiladores, que, embora na segunda colocação entre os mais vendidos, tiveram um crescimento de vendas de 9.300%, seguido dos climatizadores, com um aumento de 5.100% nas vendas. Um estudo divulgado por uma das maiores plataformas de compra e venda online de itens usados e seminovos no Brasil conferiu a procura e venda por esses produtos na primeira onda de calor que aconteceu em setembro. O ar-condicionado naquele momento também foi o mais procurado e vendido. O preço médio dos itens também aumentou durante a primeira e segunda ondas de calor, de 18 de setembro a 16 de outubro, em relação ao mês antes, na época de 7 de agosto a 11 de setembro. Naquele período, os 3 produtos custavam entre R$ 129 e R$ 626. Hoje passaram a valer entre R$ 144 e R$ 739. O estado campeão em vendas até agora foi o Paraná, com aumento de 156%. Houve também aumento considerável de interesse pelos aparelhos nas regiões sudeste e centro-oeste do Brasil. O Mato Grosso do Sul registrou aumento de 395% no preço do ar-condicionado e do ventilador.
Devido à seca no norte do país, o nível dos rios no Amazonas diminuiu a ponto de atingir o menor patamar em décadas. Isso afetou o transporte fluvial na região, que é a principal forma utilizada por fabricantes de ar-condicionado que estão concentrados na Zona Franca de Manaus para a distribuição dos produtos que são fabricados por lá. Pelos rios, tanto chegam as peças e componentes para a montagem dos aparelhos, como saem os equipamentos prontos para os varejistas. E a inflação está caindo, pelo menos é essa a previsão. Analistas do mercado voltaram a reduzir a estimativa de inflação e apostam em 4,55% para o fim deste ano. Os números foram divulgados esta semana no relatório Focus do Banco Central. Economistas do mercado financeiro reduziram a expectativa de inflação em 2023 de 4,59% para 4,55%. A percepção dos economistas foi ouvida na semana em que o governo descartou a possibilidade de alterar, já na discussão da Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, a meta de déficit fiscal zero, ou seja, de não aumentar a dívida pública federal em 2024 para ampliar gastos. A decisão é vista como um sinal positivo pelo mercado. Com a queda, a estimativa dos analistas para a inflação de 2023 segue abaixo do teto da meta definida pelo Conselho Monetário Nacional, o CMN. Para 2024, a estimativa de inflação voltou aos 3,91% medidos há 2 semanas. Sobre o resultado do Produto Interno Bruto, que é o PIB de 2023, o mercado financeiro reduziu a projeção de crescimento de 2,89% para 2,85%. O PIB é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país. O indicador serve para medir a evolução da economia. Já para 2024, a previsão de crescimento da economia continua inalterada em 1,5% pela 9ª semana consecutiva. Os economistas do mercado financeiro mantiveram as estimativas para a taxa básica de juros da economia brasileira para o final deste ano e também de 2024. Hoje, a taxa Selic está em 12,25% ao ano, após 3 reduções seguidas promovidas pelo Banco Central. Para o fim de 2023, o mercado financeiro manteve a projeção para a taxa Selic em 11,75% ao ano. Para o fechamento de 2024, a projeção do mercado para o juro básico da economia ficou estável em 9,25% ao ano. Esperança, de uma inflação mais baixa aí nos próximos meses. E virando agora a página do nosso jornal, vamos falar de paz. Diante de tantos conflitos que vemos, seja em nosso país ou mundo afora, o desejo de paz entre os povos é praticamente unanimidade. Mas o que fazer quando não se tem o controle de tudo? Em Maringá, um grupo de líderes religiosos das mais diversas denominações tem se reunido para pedir paz para o mundo. Homens e mulheres de denominações religiosas diferentes reunidos em um mesmo espaço, sentados à mesma mesa, cada um com seu posicionamento e conceitos espirituais, mas com um objetivo em comum: o desejo de paz entre os povos. Este é o grupo de diálogo interreligioso que foi criado com o propósito de aproximar as religiões para unir a fé pelo bem comum. O propósito de estabelecer amizade entre as religiões, entre a católica, entre os budistas, entre os espíritas. Esse foi o motivo principal da formação do grupo, estabelecer relações de amizade, para em seguida a gente conseguir a paz. 11 religiões foram representadas no encontro, que foi pautado pela fraternidade e respeito, considerados os princípios para a convivência harmoniosa entre os povos. Quanto mais as religiões se unirem, mais teremos paz. Quanto menos se unirem, mais guerras teremos. Por isso essa reunião hoje do diálogo interreligioso aqui em Maringá é um momento muito forte para provar a todo mundo que nós juntos podemos invocar e construir a paz. Não se faz paz sem a união, sem o diálogo. Nesse contexto atual dos tempos que estamos vivendo, exige o melhor da gente, o melhor não só pessoalmente, mas das instituições também que representam suas respectivas tradições. E nisso, cabe a nós, os líderes religiosos, buscar o que há de melhor para compartilharmos e o ponto em comum
que une toda a nossa humanidade. Aqui significa paz, né? A paz entre as religiões, a paz que a gente está precisando hoje no mundo, a paz que a gente está precisando onde há guerra. Então, acho que a união das religiões é um passo muito importante para que a paz no mundo seja realmente repleta de amor e carinho, e que a humanidade está precisando hoje. O Grupo de Diálogo Interreligioso se reúne desde 2003. Todos os anos acontece um grande encontro para a oração pela paz no mundo. Nesta 18ª edição, de forma especial, os líderes religiosos pediram pelo fim dos conflitos na Ucrânia e na Terra Santa. É essa que está chamando muita atenção lá na Palestina, né? Mas tem também lá na Ucrânia, né? Na África, quantas pequenas guerras em todos aqueles países de lá, né? Tem muitas guerras no mundo, né? E nós hoje estamos rezando pelo mundo inteiro, para que haja paz no mundo inteiro. Esse é o propósito do GDI, né? Fazer com que haja paz ao invés de voz do canhão. No próximo bloco, a trégua entre Israel e o Hamas está mais próxima. E a chave para as mudanças de rumo desta guerra pode incluir a libertação de mulheres e crianças de Israel mantidos como refém na faixa de Gaza. Fique ligadinho com a gente, o intervalo é rápido. Voltamos já. Pauta Aberta está de volta para este segundo bloco, agora 4h29 da tarde. Estamos ao vivo para todo o país. A você de casa, sempre ligadinho com a gente aqui na TV Evangelizar. Obrigado pela companhia. Nosso assunto é o conflito no Oriente Médio, né? O líder do movimento islamista palestino e extremista Hamas, Ismail Haniyeh, disse hoje que ambos os lados desta guerra estão mais perto de chegar a um acordo, né? De avanço pela paz. São mais de 2 meses de guerra. O comunicado foi publicado numa rede social. Israel e o Hamas estão perto de concluir um acordo para uma trégua na guerra em Gaza. A afirmação foi feita nesta terça-feira pelo líder do movimento islamista palestino, Ismail Haniyeh, por meio de um comunicado publicado no Telegram. As negociações procuram estabelecer um cessar-fogo no conflito em troca da libertação de cerca de 240 reféns sequestrados por militantes do Hamas no ataque ao sul de Israel em 7 de outubro. A ação também deixou 1.200 mortos, a maioria civis. Israel responde com uma ofensiva contra a faixa de Gaza, com bombardeios incessantes e operações terrestres, que, segundo o Ministério da Saúde do território controlado pelo Hamas, deixaram mais de 13.300 mortos, incluindo milhares de menores de idade. As negociações para a libertação dos reféns e uma trégua no conflito foram mediadas pelo Catar, onde o Hamas tem um escritório político e onde está localizado seu líder Haniyeh. 2 fontes próximas às negociações explicaram à AFP que o acordo provisório inclui uma trégua de 5 dias, o que implicaria um cessar-fogo no terreno e limites às operações aéreas de Israel no sul de Gaza. Em troca, entre 50 e 100 reféns capturados pelo Hamas e pela Jihad Islâmica, outro grupo armado palestino seriam libertados. Entre eles estariam civis israelenses e reféns de outras nacionalidades, mas não militares. O acordo também levaria à libertação de cerca de 300 palestinos das prisões israelenses, incluindo mulheres e crianças. O governo do Catar disse no domingo que as negociações estavam progredindo, mas que persistiam pequenos obstáculos para um acordo. A Casa Branca garantiu que as negociações estavam na fase final, mas não quis dar detalhes para não comprometer os diálogos. Benjamin Netanyahu, o primeiro-ministro de Israel, também declarou hoje que um acordo de paz está muito mais próximo. Esperança, para todos que rezam pelo fim deste conflito, que já passa de 2 meses na região
entre Israel e a faixa de Gaza, um conflito aí que deixou mais de 13 mil mortos, pelo menos mais de 13 mil mortos. Hora das compras agora, gente, hora de ir ao supermercado. E nosso repórter, o Everton Maria, que agora foi a trabalho no supermercado, nos traz dicas sobre como você entrar nesses estabelecimentos com a estratégia certa para economizar. Dispensa vazia, é hora de ir para o mercado, não é mesmo? Mas olha, para deixar as prateleiras de casa bem abastecidas está difícil, hein? De acordo com dados do DIEESE, apesar do valor da cesta básica ter caído um pouco no último bimestre, quando comparamos o valor médio da cesta com o salário mínimo, a gente vê que o cidadão tem que empenhar mais da metade do que recebe em produtos alimentícios básicos. Para o consumidor não tem jeito. A máxima é economizar. Uma dica ótima é organizar o seu carrinho, sabia? A personal organizer Adriana Moura vai nos ensinar como um carrinho organizado, item por item, pode te ajudar a não comprometer o seu orçamento. Bom, gente, agora chegou a hora da gente saber como é que organiza aqui o carrinho de compras para, além de manter tudo em ordem, né, os produtos, a gente poder economizar, não é isso? Isso mesmo. Primeira coisa, como é que faz? Então, a primeira coisa é ter uma lista de compra, né? Sempre que você vem ao mercado, claro que somos diferentes e cada um tem um tipo de necessidade. Então, assim, ter uma lista é fundamental até para a questão da economia. E, claro, a gente tem que dar início aos mais pesados. Beleza, então, gente, começando pelos sólidos, mais pesados. Vamos lá. Aqui o arroz é uma coisa que nós consumimos bastante. Então, se tiver uma etiquetinha bacana, que você veja que o preço tá legal, vale a pena aí pegar 2, 3. Por quê? Porque isso é uma coisa que você tem que aproveitar o preço. Diferentemente de um produto que você não usa muito. Só você vê que tá mais ou menos em conta, que você quer levar, mas você não usa. E acaba que perde em casa e perde dinheiro também. Bom, nós chegamos na gôndola aqui agora dos produtos de limpeza. E sempre tem dica boa para o produto de limpeza. Além de organizar no carrinho, também dica para você economizar, né? É isso mesmo. Então, assim, a dica é sempre assim, veja sempre essa questão do uso. O que eu uso mais e o que eu uso menos. Por que eu falo isso? A questão de comprar uma embalagem maior ou uma menor. E aí, a questão dos produtos, a gente sempre deixa uma parte aqui no carrinho para ter esse destino, para não misturar alimento e produto de limpeza. E uma dica especial, dê sempre atenção aos produtos concentrados, porque eles duram mais. Entre uma gôndola e outra, vamos encontrando clientes em compras. E alguns surpreenderam a Adriana com uma organização impecável, nota 10. Tanto no atacado como no varejo. Você consegue organizar também aqui, né? A gente está vendo no carrinho de atacado, né? Porque você está comprando em atacado, os produtos por item. Isso ajuda também não só na sua organização de lista, mas também na hora de levar os produtos para pagar, né? Levar para pagar, eu levo tudo separado no caixa. Bom, a gente viu que você já está com a compra quase pronta. E aí? Nota 10? Nota 10, eu vou ter que levar a Patrícia para trabalhar comigo. Olha, nota 10 realmente, ó, tudo bem organizado, a questão dos alimentos, os pesados, né? A gente vai falar ainda dos produtos de limpeza, tá ali na frente, né? Como sempre, não misturar. Tá de parabéns, Patrícia. E olha só, guardando na cabeça, o que é difícil hoje em dia, né? Se você tiver todo planejadinho na cabeça, abrir os armários em casa e ver o que tá faltando, você consegue se organizar. E aí, congelado, qual é a dica? Porque, né, o pessoal chega no início já pega congelado, mas aí dá ruim, né? Dá ruim, exatamente. O primordial é deixar também por último, né? Porque aí se você entra, já coloca ele no carrinho até você rodar, olhar tudo, tem sempre alguma coisa que vai, né, despertar mais a sua atenção no preço e tudo mais. Então ele vai descongelando. E como diz na própria embalagem, depois que descongela, não pode recongelar. Assim como os congelados e frios, como carnes, queijos e manteigas, a dica de ouro é deixar para o final da compra também os hortifrutis e itens que podem amassar ou quebrar,
como pães e biscoitos, por exemplo. Bom, pessoal, a gente já fez a nossa comprinha aqui. Tá organizadinho, gostei, hein? Tá organizado, olha só. Então, como vocês podem observar, né, todos os produtos para cá de alimentos, nós deixamos produtos de limpeza lá para o começo, e aí toda a parte de hortifruti, legumes fica aqui no meio e você consegue visualizar tudo que você colocou e não coloca nada em cima de peso, né? Que aí até chegar em casa vai estar tudo destruído. Verdade, e ó, ficou muito organizadinho, dá até uma sensação de paz, gente. Porque além de ficar bonitinho o carrinho, vai dar aquela economizada no bolso. Exatamente. Então, quando vier, já vem com a lista prontinha, capricha aí, né, na pesquisa, para não ter aquela dorzinha na hora do caixa. Exatamente. E agora é só se organizar aí na sua casa. Verdade, gente. Eu vou pegar um supérfluo ali, que eu sou filho de Deus também. Não vai. Ah, não, por favor, por favor. Os supérfluos também fazem parte, né? Um chocolatinho aqui, um agrado para o filho, para a filha colar, mas com disciplina e informação sobre preços, você corre menos riscos e vai economizar. Grande Everton nos trouxe ótimas lições hoje. O ano de 2023 é marcado pelo aniversário de 10 anos de pontificado de Francisco. Após uma década, temos um novo rosto para a igreja? Podemos falar em avanços? O que podemos esperar para a igreja nos próximos 10 anos? Dom Odilo Scherer, arcebispo metropolitano de São Paulo e grão-chanceler da PUC São Paulo, esteve em Curitiba, na PUC Paraná, em um evento sobre os marcos e perspectivas para a Igreja Católica. O cardeal e arcebispo de São Paulo, Dom Odilo Scherer, chegou na PUC, Pontifícia Universidade Católica do Paraná, ao lado de Dom José Antônio Peruso, arcebispo de Curitiba. A razão da visita é a comemoração dos 10 anos de pontificado do Papa Francisco. O objetivo é revisitar os marcos desse período e mostrar as perspectivas do que pode vir a acontecer. A palavra do Papa sobre a dignidade humana, sobre o direito à vida, sobre o respeito, sobre as questões de justiça social e econômica, sobre a paz, sobre a guerra, são palavras sempre importantes. Dom Peruso, que acompanha Dom Odilo desde os tempos de padre em Cascavel, no oeste do Paraná, destaca que o arcebispo é um homem de Deus notavelmente capacitado. Ele enfatiza que os 10 anos do pontificado de Francisco representam uma dádiva e todos os feitos até agora são testemunho da graça divina recebida. O Papa Francisco tem um tipo de sensibilidade para a experiência dos humildes que é muito coerente com o que os evangelhos propõem e apresentam de Jesus. No auditório da PUC, Dom Odilo foi calorosamente recebido. Ao tomar a palavra, ele trouxe à memória a trajetória dos antigos papas, proporcionando uma reflexão profunda sobre a herança que cada um transmitiu. Além disso, falou da importância do Papa Francisco, ressaltando que sua chegada ao Vaticano marcou um momento histórico, como o primeiro Papa latino-americano. Primeiro Papa da América. E, naturalmente, com a cabeça latino-americana, um Papa que, como arcebispo de Buenos Aires, tinha tido uma atuação marcante. Dom Odilo também enfatizou que o Papa Francisco é o primeiro jesuíta a assumir a liderança no pontifício, trazendo consigo uma abordagem mais profunda à conversão espiritual. Destacou a notável característica do sacerdote, um líder que ouve atentamente, com discernimento, reflexão, antes de chegar a uma decisão. Uma mudança importante, em vez de simplesmente debates, discussões, o Papa Francisco introduziu nesta Assembleia do Sínodo um método novo, método da conversação espiritual. A cerimônia ocorreu em um ambiente acadêmico. O reitor da PUC Paraná, irmão Rogério Renato Mateucci, enfatizou que os ensinamentos do jesuíta argentino têm um impacto direto na educação. Para nós, refletir aqui na universidade aquilo que foi sendo promovido pelo Papa Francisco no mundo da educação, no mundo social, no mundo da ecologia, faz todo sentido para a vida de uma universidade. A Pastoral da Criança, com um olhar extremamente cuidadoso aos bebês prematuros que nascem em nosso país, está deixando mais modernizado o acesso à informação a tantos pais
principalmente aqueles de famílias de baixa renda. Um aplicativo acaba de ser lançado pela Pastoral. Está tudo agora na palma da mão, na tela do seu celular. O beabá sobre como prevenir e sobre como cuidar. Um alerta mais perto de todos, para que possamos, juntos, cuidar melhor dos nossos bebês. Veja na reportagem. O nascimento prematuro requer mais atenção. Dados do Ministério da Saúde apontam que crianças que nascem antes do tempo no Brasil representaram um pouco mais de 11% dos partos realizados entre 2010 e 2020. Para se ter mais atenção, é necessário reforçar e modernizar o acesso à informação. Bom, eu não sei vocês, mas na minha época toda informação de conscientização vinha assim, ó, numa cartilha impressa. Mas papel molha, né, gente? Papel se perde. Hoje em dia ficou mais fácil a gente ter essas informações na palma da mão, só que na tela do celular. A Pastoral da Criança, ao identificar que o nascimento prematuro é presença constante nas comunidades mais pobres, resolveu inovar. A solução foi informatizar o acesso das pessoas a uma cartilha que traz orientações importantíssimas sobre os cuidados que devemos tomar sobre o assunto. A prematuridade é a principal causa de mortes entre crianças de 0 a 5 anos. Quem atua diretamente na saúde pública e sabe com propriedade a importância do cuidado com a criança prematura, comemora mais uma ferramenta que simplifica o acesso à informação. Com essa cartilha digital, e até como foi apresentado da forma offline, ela propicia, ela proporciona a essas mães, inclusive as de baixa renda, em extrema pobreza, a ter um material onde divulga e orienta também a nossa população, Então nós trabalhamos com duas vertentes, que é a prevenção da prematuridade e nos casos que não é possível a prevenção da prematuridade, trabalhar com cuidado humanizado desses prematuros, onde a gente visa ter um cuidado aproximado à semelhança do útero materno para propiciar o desenvolvimento pleno desse bebê. Integração é a palavra-chave para que o sucesso de qualquer empreitada venha à tona. Quando a comunidade vê a caminhada conjunta entre instituições religiosas e ONGs, com obras sociais relevantes, e a ciência, que avança e evolui a cada dia, não tem como uma iniciativa dessa dar errado. A igreja e a ciência andam junto e a gente precisa fazer com a capilaridade, com a possibilidade que a igreja tem de chegar junto aos mais pobres, de fazer esse conhecimento chegar a quem mais precisa. Agora saiba como você, aí em casa, pode participar dessa corrente do bem em prol da conscientização sobre a prematuridade. Você que tem um celular na gaveta, a gente estava comentando agora há pouco, que a gente tem um celular que não está bom para usar porque não cabe mais as coisas, mas está ruim para jogar, está muito bom para jogar fora. Esse celular é o que pode fazer a diferença numa maternidade, pode fazer diferença para uma mãe pobre, porque a gente baixa material educativo e é muito mais fácil ver no celular do que o material em papel. E especialmente em algumas regiões que você mora, que você não tem nem como pôr o papel porque a tua casa chove, você tem que colocar o teu documento uma sacola plástica em cima do armário, porque a criança não tem espaço para fazer nada. E esse é um material que pode salvar muitas vidas. Então a gente conta com você na divulgação, com o celular antigo que você não usa mais, doe para a Pastoral da Criança, doe para essas mães mais pobres e vamos juntos trabalhar para que todos tenham vida e abundância, especialmente os que mais precisam nas periferias. Um celular velho, já pensou em doar? Boa ideia, hein? Vai permitir para muitos pais e mães acesso mais fácil ao que está agora no novo aplicativo da Pastoral. Hoje a gente se despede com uma notícia triste. A colega jornalista Elaine Cristina Santos, da TV Canção Nova, morreu nesta terça-feira, aos 38 anos de idade, muito jovem. Ela estava grávida do segundo filho. A apresentadora do telejornal Canção Nova Notícias, Elaine, tinha sido internada por conta de uma pneumonia. A notícia da morte foi confirmada pela emissora. Ela atuava há mais de 15 anos no canal Católico, que está sediado na cidade de Cachoeira Paulista, no interior de São Paulo. E Elaine se definia como uma repórter apaixonada pela vida e por contar histórias. Casada, já tinha um filho de 1 ano e 8 meses e estava grávida de 23 semanas do segundo filho. O bebê também não resistiu.
Os corpos da jornalista e do bebê estão sendo velados na casa da família em Guaratinguetá. O sepultamento será quarta-feira, amanhã. Desejamos muita força à família da Elaine neste momento tão difícil e tão doloroso. Nossos mais sinceros e profundos sentimentos a todos os amigos e familiares da nossa colega jornalista. Pauta Aberta hoje se despede. Ótimo fim de tarde para você. A gente se encontra amanhã.